Você é muito bem-vindo aqui nessa live. Nós estamos muito animados mesmo. Você pode também compartilhar o link dessa live para quem você ama e quem você se importa, né? Pode chamar para também participar dessa live. Depois nos fala aí como é que está o som, se o som está claro, a imagem se está legal também. Pode falar para nós aqui como que você está ouvindo lá do outro lado. Já fala para nós também de onde você nos assiste. Hoje nosso papo, né? Nossa conversa em torno de entender, né? O que tem atrapalhado o seu casamento, seu relacionamento, de ser um casamento abençoado. Então, hoje nós vamos conversar muito sobre isso. A conversa hoje vai ser boa. Estou sentindo desse lado aqui que Deus vai falar conosco nessa noite. Deus vai falar com você nessa noite. Prepara teu coração. Pega um papel, um lápis e vai fazendo suas anotações aí para você não esquecer depois. Estamos aqui para conversar a respeito do que está impedindo o seu casamento de crescer, de ser abençoado, de ser forte. E nós estamos aqui também para orar por você, orar por vocês, né? Pelo seu casamento, pela sua casa, porque nós acreditamos que Deus tem grandes planos para o casamento, para as famílias. E nós queremos nessa noite, né, poder fazer você lembrar dessa verdade. Então, nós temos que dividir com os outros. Então, esse momento, com certeza, será um momento muito abençoado, um momento abençoador. Então, compartilha com seus amigos, compartilha com seus conhecidos, compartilha com seus familiares. Chama para que eles também sejam abençoados nessa noite. Tá bom? Nós vamos estar começando aqui. Mas antes nós queremos ter uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos traga compreensão daquilo que Deus tem para falar para você, para o seu casamento nessa noite. Então você ali do outro lado, você também pode orar conosco, tá? Senhor, nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Obrigado por cada casal que o Senhor já trouxe para essa live, aqueles que ainda vão entrar. Nós te agradecemos pela vida de cada um, pelo casamento de cada casal. E nós pedimos, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor ajude cada família, cada casal, a poder compreender o plano do Senhor para as suas famílias. Faça com que essa palavra, essa mensagem, esse recado do Senhor essa noite para cada casal, possa realmente deixar semente que possam serem frutíferas, Pai, para cada família, para que realmente cada família viva os sonhos e os planos do Senhor nas suas casas. Assim que nós oramos, nós te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Muito boa noite! Nós estamos aqui para uma conversa com vocês e o nosso assunto, como a Sami já falou, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante para nós, de onde você nos assiste. Certamente você poderá assistir esse vídeo depois, mas diga de onde você nos assiste. Para que isso seja mais do que um vídeo, para que seja realmente uma conversa, para que seja de aprendizado, de compartilha, de edificação. Diz para nós, quantos anos você está no seu relacionamento, certo? E uma brincadeira que eu gostaria de fazer com você é, se você pudesse, se você tivesse poder nas suas mãos, o que você faria para mudar a vida do seu cônjuge? Deixa essas anotações aqui para a gente, tá certo? Bem, eu gostaria de começar esse momento olhando para a história da raça humana. Quando nós estamos falando de casamento, nós sabemos que isso acontece lá no Jardim do Éden e acontece com um casal muito falado, muito especial, que são os nossos pais, Adão
e Eva, certo? Então Deus, lá no Jardim do Éden, Deus une duas pessoas em matrimônio de uma maneira muito específica. Deus une homem e mulher, Adão e Eva, e Deus destina esse casal a cumprir um propósito muito claro. O propósito era que mantivessem tudo à imagem e semelhança de Deus. Então, esse ato divino de unir duas pessoas, homem e mulher, Adão e Eva, nós chamamos de casamento. E então, quando Deus une o homem e a mulher, ali naquele momento ele cria a família. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui. O que Deus faz, Deus cria a família, Deus cria casamento, mas Deus não cria o lar. Deus nos dá a família e a responsabilidade de construir um lar é a responsabilidade do homem. A responsabilidade de criar um lar é a responsabilidade do casal. Muitas vezes a gente pensa que pelo fato de nós estarmos casados, de nós estarmos juntos com a nossa esposa, com o nosso marido, nós já temos um lar. Não, o que nós temos é família. Agora, é importante que você entenda que o ambiente que esse homem e a mulher vai desenvolver na sua relação é que vai transformar o lar. O lar é o berço, o lar é o lugar de segurança, lar é o lugar de amor, lar é o lugar de carinho, lar é o lugar onde o ser humano desenvolve o seu caráter, é onde ele aprende realmente costumes, é onde realmente ele se forma para ser homem. Por isso, uma coisa muito importante que nós precisamos entender, Adão e Eva, eles não receberam lar. Adão e Eva, Deus forma a família e a responsabilidade da família é construir o lar. Agora, o sucesso da vida de Adão e Eva dependia se eles obedecessem o mandamento, o princípio de Deus. E hoje, então, nós percebemos algo muito... Quando Adão e Eva começam a desenvolver o seu relacionamento dentro do casamento, construindo o seu lar, eles pecam. E aí o lar deles tornou um lugar de muito sofrimento, um lugar realmente onde, em vez de construir amor, construir ódio, em vez de trazer amizade, trouxe inimizade, em vez de trazer alegria, trouxe muita tristeza. E de lá para aqui a gente percebe que nós vivemos realmente num mundo que vive numa crise de moral. Nós percebemos que a família também ela está vivendo uma crise de valores e quando a gente vai ver, a gente percebe que até mesmo a igreja ela está vivendo uma crise no testemunho. E observa, tudo isso é porque faltou um lar saudável. Faltou um lar saudável. Deus criou família. Mas por que a família vive assim? Porque a família construiu um lar diferente daquilo que Deus planejou para eles no princípio. Então eu gostaria que você entendesse uma coisa. Muitos dos problemas, muitos dos conflitos que nós vivemos dentro do nosso relacionamento, elas surgem devido à falta da compreensão que nós não temos de alguns princípios fundamentais criados por Deus para governar, para reger a família. O maior conflito no casamento, ele não ocorre entre você e sua esposa em primeiro lugar. O maior conflito no casamento não ocorre entre eu e a minha esposa em primeiro lugar. E preste atenção, quando eu entendi isso, isso mudou o meu casamento, isso mudou a minha vida. Nós percebemos que o grande conflito dentro do casamento, ele está entre o casal e o propósito divino para o matrimônio. Quando o casal não entende o propósito divino para o matrimônio, então eles acabam vivendo muito problema dentro do casamento. Além de problema de relacionamento que eles vão ter entre eles dois, por causa do seu comportamento, por causa do seu temperamento, quando o casal não entende o princípio divino dentro do casamento, o casamento já está fora da cobertura de Deus e aí por si só a gente já tem um grande problema. Então, o verdadeiro desafio que nós temos para desfrutarmos da bênção de Deus dentro do casamento é alinhar o nosso relacionamento com a vontade de Deus para o casamento. Quando o casal compreende isso,
e busca esse propósito, a harmonia e as bênçãos divinas se manifestam no casamento. Não precisa muito esforço. O que nós temos percebido na nossa caminhada, na nossa história e na nossa própria relação é que muitas vezes nós estamos muito focados um no outro. Estou muito focado na Sami está muito focado em mim, você está muito focado no seu marido está muito focado em você. Nós estamos muito focados no erro, no defeito do outro e nós não conseguimos focar no propósito de Deus para o casamento. Quando nós focamos no propósito de Deus para o casamento, automaticamente a harmonia e as bênçãos divinas já vêm sobre o casamento, certo? E isso é o que nós gostaríamos de trazer hoje para você. Por isso é importante que você entenda uma coisa. É preciso, para você desfrutar das bênçãos de Deus para o casamento, é preciso você sonhar os sonhos que Deus tem para o casamento. Essa é a segunda coisa que eu quero que você anota e grava. Para você desfrutar das bênçãos de Deus para o seu casamento, você precisa sonhar os sonhos que Deus tem para o casamento. Deus tem sonho para o casamento. Sonhar os sonhos de Deus só é possível quando nós conhecemos os desígnios, quando nós conhecemos os planos de Deus para o casamento. Observa só, quando nós estamos fazendo uma casa, nós sonhamos com a casa mesmo antes de ela construir. Por quê? Porque nós já temos o desenho, nós já temos o projeto, nós conhecemos a planta da casa. E conhecendo a planta da casa, nós sonhamos, nós ficamos ansiosos para de fato termos aquela casa e nós almejamos essa casa. Assim também é o casamento. Uma das coisas que a gente percebe hoje muito, mas muito em muitos casais é que eles não sonham o sonho de Deus para o casamento. Não conhecem o sonho que Deus tem para o casamento. Casais estão totalmente frustrados, feridos, magoados, tristes, sem nenhuma esperança, sem nenhum sonho. Ou muitas vezes sonhando os seus próprios sonhos, fazendo planos, fazendo projeto com o casamento, ignorando Deus que criou o casamento. Presta atenção. O grande problema de nós não desfrutarmos bênçãos, harmonia de Deus dentro da nossa casa é porque nós não estamos a perceber que as nossas atitudes, os nossos planejamentos, os nossos sonhos, elas estão ignorando, elas não estão considerando o Criador do casamento. Então essa visão, a visão de sonhar os sonhos de Deus para o seu casamento, essa visão nos conduz ao quê? A um aprimoramento significativo na nossa união conjugal. Eu e a minha esposa passamos por muitas coisas e ainda passamos, mas uma coisa que nos ajuda a melhorar a nossa relação é entender com muita clareza qual é os sonhos de Deus para a família, para o casamento. E então, nós conduzimos a nossa vida, nós conduzimos o nosso casamento desde a nossa relação como marido e esposa, desde a nossa relação profissional, desde a nossa relação na criação e na educação dos nossos filhos, nós conduzimos sempre olhando para o quê? O sonho que Deus tem para o casamento. Você entende ou não? Se é Deus quem criou o casamento, é óbvio que nós precisamos conhecer o desenho dele, nós precisamos conhecer os sonhos dele para nós realmente conduzirmos o nosso casamento nesse sonho. Então essa visão ele vai nos conduzir a aprimorar o nosso casamento e isso vai trazer uma bênção significativa para a sua união, para o seu relacionamento conjugal. Então, segunda coisa muito importante, sonhar sonho de Deus para o casamento. Eu falei a você que a primeira coisa é que o grande desafio no casamento não está entre marido e a mulher. Está entre o casal não alinhar com o propósito de Deus para o casamento. Esse é o grande conflito. Existe um propósito divino para o matrimônio e nós, às vezes, estamos muito preocupados, em primeiro lugar, em nos alinharmos com os outros. Enquanto nós não abrirmos a nossa mente, não entendemos isso, a gente vai sempre
ficar brigando, porque o problema, ele é mais profundo. Ele é mais profundo. A coisa vai mudar quando você traz Deus para o lugar dele no casamento. Isso, arranja-me uma água, por favor. Presta atenção nisso. Nós vamos revelar para você 4 propósitos que são primordiais para um casamento significativo, um casamento abençoado por Deus. Eu quero realmente dizer e mostrar para você agora o que realmente está te impedindo ou vos impedindo de desfrutar da bênção de Deus para o vosso casamento. Vamos lá para a primeira coisa. Primeira coisa, ele começa com uma pergunta que eu quero te fazer. Se eu te perguntar qual é o valor da sua família, se eu te perguntar quanto você venderia a sua família, quanto você cobraria se alguém te dissesse, vende a sua família para mim, qual seria o valor da sua família? Você já parou para pensar nisso? Qual é o valor da sua família? Porque observa, se você não entende qual é o valor do seu casamento, qual é o valor da sua família, e eu estou trazendo isso para você olhando exatamente para aquele propósito que é primordial de Deus para o casamento. Certo? Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele diz assim, Deus os abençoou e disse, sede fecundo, dominai sobre a terra. Presta atenção nesse versículo. Quando Deus cria a família, o homem e a mulher, Deus criou 2 pessoas, 2 indivíduos. Só que ainda Deus não havia criado a família, Deus havia criado indivíduo. Presta muita atenção nisso. E então Deus une essas 2 pessoas em matrimônio e ali Deus cria a terceira criação, a família. A primeira criação foi a criação da terra, a segunda criação foi a criação de homem e a mulher, a imagem e a semelhança de Deus, e a terceira criação de Deus foi família. Deus ali, quando une essas 2 pessoas, Deus cria uma instituição para governar a terra. Observa o valor da família. O valor de qualquer coisa está no propósito da sua criação. O valor de qualquer coisa está no propósito da sua criação. Qual é o valor da família? O valor da família é valor do universo. É maior do que o universo. A sua família, ele foi criado por Deus para governar, para exercer uma função. Por isso você precisa entender isso. O valor da família não está no dinheiro que você ganha. O valor da família não está no nome que a família carrega. O valor da família não está na posição social que uma família ocupa aqui debaixo da terra. Nós percebemos que muitas famílias vivem sofrendo, vivem intimidado, vivem com baixa estima, porque exatamente não conhecem, não entendem os princípios fundamentais de Deus para o casamento. Não conhecem o sonho que Deus tem sobre o casamento. Toda família, qualquer família que está debaixo da terra, o homem e a mulher unidos, debaixo da bênção de Deus, o valor dela está no propósito pela qual Deus criou. E preste atenção, o valor da sua família está no propósito existencial da família. A família foi criada com um propósito fundamental. Então nós chamamos isso de propósito pré-existencial. Qual é o propósito pré-existencial? Antes mesmo da família ver existência, estava na mente de Deus. Era que a família fosse uma força que molda a vida, que constrói laço, que une as pessoas em amor e unidade. A família é a força, foi criada por Deus para ser a força que molda a vida, que transforma a vida, que constrói laços, laços de amor, laços de companheirismo. O plano de Deus, o projeto de Deus sempre foi isso. Então, quando Deus olha para a sua família, Deus pensa e Deus acredita poderosamente
nisso aqui. Por isso que abraçar o propósito preexistencial da família é importante para nós começarmos a desfrutar da bênção divina. É importante para nós começarmos a sair desse sentimento, desse preconceito, dessa ideia negativa que a gente dá o valor ao nosso casamento porque a gente percebe que não, a gente não é empregado, ou a gente não tem um bom salário, ou a gente não consegue pôr nossos filhos na melhor escola. Sabe, um monte de situação que leva você como casal a impedir de desfrutar da bênção de Deus. Por quê? Porque não está sonhando o sonho que Deus tem para o casamento. Você precisa conhecer o desenho do casamento para começar a viver o sonho de Deus para o casamento. Eu trago novamente aquele exemplo. Quando você tem planta de uma casa, você sonha com a casa antes mesmo de ela estar pronta. Mas você vive tendo sonho e trabalhando para melhorar a sua construção de casa até que ela fica igual ao desenho. Eu quero que você entenda isso. Deus já deu um desenho para nós na sua palavra. Ele não vai agora melhorar o seu casamento se você não fizer esse esforço de entender isso. Então a primeira coisa que você precisa entender é que existe um desenho, existe um plano e você precisa sonhar o sonho que Deus tem para a sua família. O valor da sua família está no Deus que criou a sua família. Primeiro ponto. Segundo ponto importante, que é primordial para nós desfrutarmos da bênção de Deus para o nosso casamento, está na convocação divina. Convocação divina. Ora, presta muito bem. Presta atenção nisso aqui. Eu já ouvi um pastor, inclusive, falando que Deus não criou cerimônia de casamento. Porque essa história de fazer cerimônia de casamento, essa história de ter um pastor para abençoar uma relação, tudo isso é invenção humana. Porque lá no Jardim do Éden, Deus fez homem e mulher e pronto, eles estavam ali. Não tinha ninguém para testemunhar de nada. É mentira. Não é verdade. Presta atenção num detalhe. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Presta atenção nesse detalhe. E no versículo 27, Deus diz que ele criou o homem e mulher, macho e fêmea, a sua imagem e sua semelhança. Agora, presta atenção no versículo 28. No versículo 28, Deus pega o homem, Deus pega a mulher, Deus une em casamento. A Bíblia diz que Deus os abençoou. Agora, Adão e Eva nunca haviam cometido pecado. Adão e Eva já eram abençoados por Deus. O que Deus estava abençoando no versículo 28? Exatamente, era a cerimônia da união matrimonial entre homem e mulher. Deus estava fazendo uma cerimônia. Adão é um indivíduo, Eva é um indivíduo. Adão não é família, Eva não é família. A ordem de Deus de governar, a ordem de Deus de família ser uma força que realmente nutre, constrói, transforma a vida, transforma o mundo, não foi dado ao homem, não foi dado à mulher, não foi dado ao indivíduo. Essa ordem divina, esse princípio divino foi dado somente à família. Só depois de Deus abençoar esses dois indivíduos, o homem e a mulher, em uma só carne, é que Deus diz agora: governa, domine a terra, vai sobre todas as coisas que existem. Observa, a família foi criada como portadora de Deus. A família recebe a procuração divina. A família é a maior instituição e mais poderosa que Deus criou sobre a face da terra. Deus abençoou a família. O indivíduo já era abençoado. A mulher já era abençoada. Deus abençoou a família. A sua família, ela precisa desfrutar dessa bênção divina. A sua família, ela precisa sonhar com isso. A sua família precisa conhecer esse projeto.
Eu sei que talvez você esteja passando por luta. Eu sei que talvez você nem tenha mais esperança que pode haver uma transformação, uma melhoria no seu casamento. Por isso que hoje, o que eu quero, o que nós queremos aqui, é fazer você entender que o que está te impedindo, o que está vos impedindo, o que nos impede de nós não desfrutarmos das bênçãos de Deus para o nosso casamento, de termos um casamento harmonioso, de termos um casamento próspero, é exatamente por não estar sonhar o sonho de Deus para o seu casamento. Isso não depende de você, você precisa entender isso. Quando você começa a viver essa verdade, automaticamente as bênçãos vão se manifestar dentro do seu casamento. Você vai perceber uma mudança significativa dentro do seu casamento. Você vai perceber mudança significativa no seu marido. Você vai perceber mudança significativa na sua esposa. Vocês vão perceber mudança nos vossos filhos. Vocês vão perceber mudança na vossa vida financeira. Vocês vão perceber como Deus realmente começa a abençoar a vossa casa. Então, vocês precisam entender isso. Por isso, a primeira coisa que eu falei para você é: grande problema no casamento não está entre marido e esposa, mas está entre o próprio casal com o princípio divino. Porque eles não sonham, eles não conhecem o desenho do casamento, eles não conhecem os sonhos de Deus para o casamento. E por isso se limitam na sua própria condição, por isso se limita na sua própria força, por isso se baseia nos seus próprios recursos. Se calhar você já fez muito curso de casais, se calhar você já fez muito aconselhamento, mas eu sei que as pessoas muitas vezes não nos falam, não nos fazem enxergar o que a palavra de Deus nos ensina sobre o casamento. Então comece a sonhar com o que Deus tem para o seu casamento. E daqui a pouco nós vamos mostrar algo para você muito importante. A terceira coisa que é muito importante que nós entendemos, que é realmente um dos princípios primordiais, fundamentais, que Deus coloca para realmente nós vivermos, para desfrutar a bênção dele dentro do nosso casamento, é entender a visão de sacralidade matrimonial. A visão de sacralidade atribuída à família. Toda a família precisa entender isso. O que faz de família uma força para transformar qualquer coisa. O que faz de família uma força poderosa para transformar, para gerar mudança, para promover mudanças significativas no mundo, é essa visão, entender essa visão de sacralidade. Entender que a família é sagrada. Entender que a família é um templo onde Deus deve ter o seu lugar. Entender o que Salmo 127 fala. É por isso que está escrito Salmo 127. Salmo 127, ele vai trazer para nós essa consciência, esse entendimento, essa visão que devemos ter de família, a visão de sacralidade, a visão daquilo que é sacro, daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, daquilo que Deus criou para si. Deus podia deixar Adão lá, Deus podia deixar Eva lá, mas Deus não fez isso. Deus uniu eles em casamento e Deus os abençoou. Observa como isso é importante. É isso que torna o casamento uma grande ferramenta para fazer qualquer mudança. Por isso que Salmo 127 ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Guarda isso, resista isso e procura viver isso. Lembrar que a sua família, ele tem que ser o lugar onde Deus tem o lugar, onde Deus é cultuado, onde Deus é adorado, onde realmente a palavra de Deus é posto à mesa, onde você dobra o joelho junto com seu marido, junto com sua esposa, junto com seus filhos, onde vocês levam uns aos outros a entender que é Deus que vai suprir as vossas necessidades. Amor, a gente não tem isso, amor, vamos orar. Vamos orar para Deus suprir necessidade de dinheiro para pagar energia? Ou vamos orar para o nosso filho entender mais a vontade de Deus? Vamos abrir a Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem para a nossa casa. E isso que Deus quer que vocês entendam, é trazer a presença de Deus para a vossa vida. A família tem que ser um lugar onde o Espírito Santo de Deus está pleno.
Nós todos já recebemos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só fica pleno na nossa vida, no nosso casamento, se a gente praticar, se a gente ler a Bíblia, se a gente orar, se a gente conhecer a palavra de Deus, porque o Espírito Santo só pode encher e transbordar, fazendo-nos ser pleno de Deus, se a gente conhece a palavra de Deus. E a gente percebe que um dos problemas dentro de muito casamento é que a Bíblia é a última coisa que se lê. É que a bênção de Deus, buscar Deus para trazer solução para o seu problema é a última coisa que se faz. Pelo contrário, às vezes a gente deixa de ir para a igreja porque não, a gente tem um trabalho que a gente vai ganhar mais dinheiro. Às vezes a gente deixa de buscar ajuda, como por exemplo, deveria ter aqui todo o casal do Brasil agora para assistir essa live. Deveria ter aqui todas as pessoas aqui de São Jorge, todas as famílias para ouvir essa mensagem, porque eu acredito que isso vai mudar a vida de qualquer um que aplicar isso aqui, porque tem mudado a minha vida. Mas não é assim que acontece. A gente tirou Deus do seu lugar. A gente não vive mais para Deus dentro do nosso casamento e a gente nem tem noção que não estamos vivendo mais para Deus. Por último, então, a quarta coisa que você precisa entender, que são coisas prioritárias, que são coisas essenciais, que são coisas fundamentais que Deus criou para abençoar o casamento. Deus tem um modelo para a família. Deus tem um modelo para a família e eu peço aqui para minha esposa, a Samir, ler para nós Salmo 128. Salmo 128 é o modelo do casamento que Deus deseja que você tenha. Salmo 128 é o modelo de família que você tem que buscar para a sua vida. Salmo 128 é o modelo de família que Deus deixa para nós buscarmos seguir. Por isso que é Salmo 127, Salmo 128. Entende? Você quer vir aqui ou quer ler lá? Aqui mesmo. Então, pode ler para nós. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então, nós terminamos essa conversa com esse salmo e a gente quer que você entenda isso. Bem, concluindo tudo isso diante das adversidades que assolam o relacionamento conjugal, hoje, agora, é crucial que nós compreendemos as razões que estão dificultando as manifestações de bênção de Deus dentro do nosso casamento. E como nós aqui apresentamos para vocês, o que tem dificultado as manifestações de Deus dentro do nosso casamento, primeiro, é não conhecermos o desenho do casamento, é não entender os propósitos primordiais de Deus para o casamento. Que Deus realmente abençoe a sua vida e eu gostaria que você compartilhasse aqui como foi para você essa conversa e se de fato faz sentido para você, nós estamos trazendo toda segunda-feira uma conversa em torno da palavra de Deus para te ajudar a enxergar com mais profundidade o que Deus tem e deseja para o seu casamento e como de fato você pode desfrutar de um casamento abençoado por Deus. Deus abençoe a sua casa.